Shabbat Shalom, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje é dia de celebrarmos o poder criador do nosso Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o nosso criador. Ele criou os céus e a terra. Ele criou o universo inteiro. Ele criou você para o louvor. Nós louvamos ao Pai por isso. Damos graças a Ele por isso. E queremos declarar que Ele é o Senhor para todo o sempre. E nós o servimos, e nós o glorificamos, e nós proclamamos que Ele vive para todo o sempre. Amém? Shalom a todos. Eu gostaria de saudá-los, com este decreto de 1994. Consciência do imperativo da vontade de Deus. Então eu quero que você receba essa palavra de vida no seu coração. Sabe por quê? Porque esse decreto também está diante do trono. Esse decreto foi gerado em larga escala pelos santos de Yahvé nesta nação. E eu sei que nós estamos lembrando ao nosso Deus as suas promessas. Orações não morrem. Orações não morrem. Orações estão em forma de incenso na presença do nosso Deus. Receba no seu coração esta palavra. Disse-lhe Jesus em João 4:34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glória a Deus. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Que a comida de Jesus seja a sua comida. Que a vontade de Jesus seja a sua vontade. Que haja em você grande alegria em cumprir o ministério recebido do Senhor Jesus. Que você leve a bom termo na dependência do Espírito Santo até o fim. Até o fim. Que nada, absolutamente nada, te faça recuar, retroagir ou desistir. O Espírito Santo está conosco como poderoso guerreiro. E Ele é quem abre os nossos caminhos. É Ele quem efetua o querer e o realizar. Ele é o nosso Deus. E com certeza, dia após dia, Ele enche as nossas vidas com a sua unção, com o seu poder, com a sua graça, com a sua alegria. É nessa comunhão com o Espírito Santo que nós concluiremos a nossa carreira. É nessa alegria do Espírito Santo que nós iremos ver a glória do Senhor Jesus enchendo a terra, enchendo o Brasil como as águas
cobrem um mar. Temos um compromisso com Deus. Temos um compromisso com o nosso Deus. Gerar a redenção do Brasil e das nações da terra. Ele mandou que nós orássemos, rogássemos a Ele como Senhor da seara, para que obreiros fossem enviados a esta seara. Então, o nosso compromisso, aquilo que compete a nós como igreja, nós devemos fazer na dependência do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja envolvido com a sua unção e graça. Nesta noite de sexta-feira, podemos dizer com grande alegria, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem trabalhado a nosso favor. Deus tem trabalhado a favor da sua vida, da sua casa, da sua cidade, da sua família, do seu estado, da sua nação e a favor das nações da terra. A Bíblia declara que enquanto nós dormimos, o Senhor prepara o nosso alimento. Então Ele nos guarda, Ele nos protege. Ele é um Pai bondoso, maravilhoso. E Ele vai cumprir radicalmente as suas promessas para com as nossas vidas, para com a sua igreja, para com o Brasil e para com as nações da terra. Porque Yahvé não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu amado irmão, receba da graça e do poder do Espírito Santo neste momento em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Ontem nós começamos a ministrar 1 de Samuel, capítulo 17, e queremos retornar a esta palavra que Deus quer que concluamos, né? Com certeza não concluiremos hoje, porque eu dividi em 3 partes, o Espírito Santo sabe em quantas partes esse capítulo vai ser dividido, mas com certeza Deus vai falar conosco. Ele quer que nós sejamos posicionados no seu exército. Ele quer que estejamos no pelotão que Ele estabeleceu para cada um de nós. E temos que ter a consciência, não importa o pelotão em que estamos inseridos, o nosso inimigo, nesse momento, no Brasil, é um só. É Golias, comunismo. Golias, comunismo. E nós fomos chamados por Deus a conquistar o nosso território, porque cada um é responsável por conquistar o seu território. Então, esse é o território que Deus nos deu. E nós temos que trabalhar na dependência do Espírito Santo para conquistarmos os territórios que Deus nos entregou. Não podemos ser relapso, temos que ser diligentes, temos que confiar no Senhor, temos que ter uma visão profética daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Ele há de fazer. E com certeza, se nós obedecermos, nós seremos vitoriosos. Amém? Então, ontem nós trabalhamos em cima dos versículos, do versículo 1 até o versículo 11. E mostramos que Golias, de fato, ele é traiçoeiro. Golias é arrogante, é soberbo. Golias se acha imbatível. Golias desafia as tropas do Deus Todo-Poderoso.
E ele só quer um homem para guerrear com ele. Preste atenção nisso. 40 dias, 40 noites. Um homem. Tá? Um homem. Ele não quer 2, nem 3, nem um pelotão. Ele quer um homem. E ele está declarando que não existe esse homem em Israel para batalhar contra ele. Mas Golias não sabia que quem guerreava no exército de Israel era Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Amém? Saul era meramente servo do Deus Todo-Poderoso. Estava sendo canal para conduzir aquele exército à vitória, mas quem de fato dava a vitória era o Senhor. Quem guerreava era o Senhor. Então vamos aqui, a partir do versículo 12, hoje, né? Davi era filho de um efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, esse homem já era velho e avançado em idade entre os demais. Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido a Saul para a guerra. Os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o mais novo. Os 3 maiores seguiram Saul. Mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los para teus irmãos no acampamento. Leva também estes 10 queijos ao chefe da unidade deles. Vê como teus irmãos estão passando e traze notícias deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E a partir daí, nós vamos mostrar as características desse menino, esse garoto, esse adolescente chamado Davi, filho de Jessé, o caçula de uma família, né, de 8 homens. Então veja o seguinte: o nosso Deus, ele é estrategista. O nosso Deus é um Deus de plano, de propósito e de prática. O nosso Deus sabe por que convocou você para a batalha. O nosso Deus sabe onde Ele vai lhe levar nesta batalha. Ele sabe como lhe usar nessa batalha. Porque Deus não faz nada sem propósito. Então, quando Jessé ordena seu filho Davi a levar mantimentos para os seus irmãos, para saber como seus irmãos estavam na batalha contra os filisteus, Deus estava nesse negócio. Deus estava nesse negócio. Deus tinha um projeto muito maior para Davi. Não esqueçamos que Davi foi ungido como rei
pelo profeta Samuel na casa dos seus irmãos, perante o seu pai, perante a sua mãe, perante a sua família. Deus o separou ali, Deus o honrou no meio da família. Deus o tirou de detrás das malhadas. Agora escute bem, entre a unção que Deus derramou sobre Davi e a concretização do reino de Israel, um caminho de preparo Davi haveria de traçar, porque Deus não colocaria no trono um rei incapaz, um rei sem condições de pegar uma espada, um rei que não tivesse conhecimento geográfico, histórico da sua nação, um rei que não tivesse conhecimento da política nacional e internacional naqueles dias. Então, o nosso Deus vai traçar um caminho para equipar, para habilitar, para preparar Davi para ser o rei de Israel. Havia uma unção sobre ele, mas era necessário que Davi fosse treinado, fosse habilitado. E muita gente hoje não quer se preparar, não se deixa ser treinado por Deus. Você sabe por que Moisés se tornou o homem mais manso da terra? Porque Moisés se deixou ser treinado. Mansidão é a habilidade de se deixar ser treinado pelo Espírito Santo, de se deixar ser moldado na escola do Espírito Santo. E muita gente não quer a escola do Espírito Santo. Muita gente quer chegar ao patamar, não pelos meios de Deus, não pelos processos do Espírito Santo, mas usando os mecanismos humanos, usando as regras deste mundo presente, usando o humanismo, usando a capacidade que hoje a mídia dá para se autoprojetar, mas não espera a tratativa do Espírito Santo. Irmãos, não esqueçamos que quem conduziu Moisés ao deserto foi o Deus Todo-Poderoso. Ainda que Moisés não soubesse que era o Deus Yahvé que estava conduzindo ele a esse processo, era o Deus soberano que estava conduzindo Moisés a este processo, a ser treinado por 40 anos no deserto, lá em Midian. Por quê? Porque Deus precisava derrubar a empáfida do príncipe Moisés. Deus precisava remover a cultura, os ensinos pagãos, o culto pagão, tudo aquilo que durante 40 anos Moisés se expôs. Deus precisava derrubar todo o orgulho daquele príncipe. Deus precisava arrancar as fortalezas pagãs. Deus precisava levar Moisés a uma dependência dele, do Deus eterno. Porque Moisés seria sim o libertador, mas Moisés não usaria as estratégias políticas de Faraó. Moisés não iria fazer acordo com Faraó. Moisés não seria um estadista lá no Egito, ele seria um profeta.
ele abriria a boca e declararia o que Deus ordenou. Doa em quem doer. Entendendo ou não, Faraó, assim diz Yahvé. Entendendo ou não o povo, assim diz Yahvé. E ele precisou passar por essas tratativas. E o nosso Davizinho também vai passar por uma longa tratativa. Olha a vida de José. Que tratativa do Deus eterno. Meu Senhor, tu és um Deus providenciador. Veja que por trás daquela malignidade projetada pelos seus irmãos estava uma mão providencial de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz a história, aquele que tem propósito na sua vida, na minha vida, aquele que é imutável, aquele que tem o governo em suas mãos. Não esqueçamos do que o profeta Isaías declarou a respeito de Jesus. E o governo está sobre os seus ombros. Ele tem o governo das nações. Aleluia! Deus sabe o que está fazendo com você. Deus sabe o que está fazendo comigo. Mas o que Ele deseja é que nós entendamos que para cumprir um propósito, nós precisamos ser trabalhados no nosso espírito, na nossa alma, trabalhado na nossa mente. Deus precisa mexer conosco, porque a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, é ele que faz, é ele que usa quem quer, é ele que opera quando quer, ele é o nosso Deus, aleluia! E veja que José passou por um processo dolorosíssimo. Mas se você olhar para José, ele era um menino muito mimadinho, né? Era assim, era o queridinho do papai. Era o protegidinho de Jacó. E ele sabia tirar proveito disso dentro de casa. Aí o nosso Deus não queria um mimoso no trono. O nosso Deus não queria um caprichoso no trono. Ele não queria um governador injusto, vingativo. Ele não queria um menininho que bate o pé com birra e diz assim, assim, assim. Não. Deus queria um homem de caráter. Deus queria um homem que manifestasse a glória dele. E ele, olha, torceu José. Mas como torceu? Espremeu. Da maneira de Deus. Deus espremeu José. E Deus forjou em José um caráter de um líder, olha, capaz de fazer justiça em uma nação pagã, usar as riquezas daquela nação para abençoar a própria nação e outras nações da terra. E veja que quando os irmãos dele, que os irmãos vão para o Egito com Jacó, né? Aí Jacó morre, todo mundo ficou com medo, e agora José é governador, vai se vingar de nós, papapá, né? Uma culpa que parece que nunca saía daqueles irmãos, né? Aí José disse, não foi vocês que fizeram isso. Foi a mão do meu Deus. Ele me mandou primeiro aqui para os abençoar. E por que José foi capaz de afirmar isso? Porque ele se deixou ser trabalhado pela mão do Deus Todo-Poderoso. Tá? A apóstola Valnice sempre diz assim, entre o chamado
e a concretização desse chamado a um deserto. E é nesse deserto que Deus trabalha com aquele que é chamado. Então nós temos aqui o Davizinho. Deus está se movendo para concretizar um projeto de redenção da nação de Israel. Amém? Amém. E ele usa quem ele quer. Então vamos aqui ver as virtudes desse menino. Tá bom? Esse menino vai nos ensinar hoje pelo Espírito Santo. Ele é um jovenzinho, né? Mas era um jovenzinho que aprendeu a andar com Deus. Amém? Amém. Vamos para o versículo 20? Diz assim: Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com o pastor, pegou tudo e partiu como Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha em meios a gritos de guerra. Primeira coisa que você vai ver aqui. Davi era diligente. Ele era diligente. Se levantou de madrugada. Ele tinha uma ordem do seu pai. E ele procurou cumprir à risca a ordem do seu pai. Davi não era preguiçoso. Davi era um jovem trabalhador. Era um jovem cumpridor de horários. Era um jovem que não amava a cama. Era um jovem diligente. Então, irmãos, escute bem. Se nós estamos em uma batalha, nós temos que ser diligentes. Temos que ser diligentes. Minha mãe tinha uma frase muito interessante. Ela dizia assim: quem dorme muito, pouco aprende. A gente cresceu ouvindo isso, que ela detestava nos ver na cama quando o sol raiava. Ela queria ver todo mundo de pé, trabalhando, sabe? Se movimentando. E graças a Deus, porque ela pensou assim e nos ensinou assim. Então, muitas vezes, nós não temos vitórias em Deus. Não é porque Deus não queira nos dar vitória. É porque nós não somos diligentes. Temos uma situação a vencer e aí a gente fica procrastinando essa situação. Amanhã eu resolvo. Aí você não ora. Aí você não busca a direção de Deus. Aí você simplesmente se deixa ser levado por esse marasmo, por essa preguiça do corpo, essa preguiça mental. Não vou levantar hoje não. E aí, você não é diligente para batalhar. Você não é diligente para conquistar os territórios que Deus lhe entregou como herança. Escute bem. As tribos de Israel, 12 tribos de Israel. A única tribo que não tinha terra era a tribo de Levi, porque Deus era a herança da tribo de Levi. Mas as demais tribos, elas receberam a herança, tá? A divisão das terras, todas elas receberam. Mas como foi que Deus repartiu essa herança? Deus repartiu pelo número de habitantes de cada tribo e repartiu de acordo com a diligência de cada tribo, com a determinação de lutar e expulsar os inimigos da terra. Aí você vê que a tribo de Judá tinha um território gigantesco, porque ela era a maior tribo, mas também era uma tribo diligente, também era uma tribo guerreira, também era uma tribo que trabalhou e lutou e avançou na conquista dos territórios que Deus lhe entregou.
Entende? Então, se Deus lhe entrega um território, trabalhe, avance, dependa do Espírito, receba estratégias do trono e vá adiante. Davi recebeu um comando do seu pai e ele obedece diligentemente. Ele acorda à madrugada para cumprir a ordem do seu pai. Segundo, ele foi cuidadoso. Olha, ele deixou as ovelhas com um outro pastor. Ele não saiu do campo deixando as ovelhas soltas, desprotegidas. Não, ele foi atrás de outro pastor e colocou as ovelhas debaixo do pastoreio desse pastor. Davi era um jovem cuidadoso, responsável. Ele tinha obrigação de cuidar do rebanho do seu pai Jessé. E ele cuidava com inteireza de coração. Eu pergunto, Deus colocou um rebanho na sua mão. É uma célula, é uma congregação. Como você tem cuidado desse rebanho que não é seu, mas é do Senhor Jesus? Nenhuma ovelha pertence a nenhum pastor. Nenhuma igreja pertence a nenhum apóstolo. Nenhuma denominação pertence a nenhum homem no planeta Terra. As ovelhas que estão ali pertencem a Deus. E cada obreiro é responsável em cuidar com amor, com diligência das ovelhas que pertencem ao Senhor. Porque Jesus morreu por cada uma dessas ovelhas. Foi Jesus quem deu a vida por essas ovelhas. É Jesus o mestre dessas ovelhas. É Jesus o caminho dessas ovelhas. É Jesus o advogado dessas ovelhas. É Jesus o sumo sacerdote eterno. Lá em Hebreus fala que ele é o precursor. Ele é o precursor. Ele entrou por nós no santíssimo lugar, no céu. Então, meus queridos, precisamos ser cuidadosos. Davi, ele chegou no momento estratégico. Ele chegou numa hora estratégica. Se ele não se levantasse de madrugada, ele não chegaria nesta hora. Que hora maravilhosa que ele chegou. Que hora que ele chegou? Ele chegou exatamente na hora em que o exército estava saindo para se posicionar para a batalha, em meios a gritos de guerra. Que hora maravilhosa! Ele iria agora contemplar o inimigo. Ele ia saber notícias de Golias, porque ele chegou na hora certa. E para que cheguemos na hora certa, temos que ser diligentes, porque se não formos diligentes, nós perderemos as oportunidades que Deus está nos dando. Veja aqui no versículo agora 22, tá? Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Veja o que ele faz. Olha Davi, obediente. O pai não mandou ele levar suprimento. Ele entrega a encomenda à pessoa certa. Ele entrega a pessoa certa. Mas Davi não queria perder tempo ali. Ele estava atento, ele já chegou assim atento, ele queria saber o que estava acontecendo. Ele queria saber como aquela guerra iria se travar. Ele queria saber como Israel haveria de se posicionar. Ele queria saber como o inimigo iria suportar o poderio do exército de Deus.
porque essa era a visão que dominava o coração do Davizinho. E muitas vezes, irmãos, a gente perde um tempo onde não deveríamos perder. Não é verdade? Davi era atento, curioso. Atento, curioso. Olha, ele correu para onde estavam as tropas. Ele queria saber o que estava acontecendo. Tem muita gente na igreja que nunca entra nas convocações de Deus, porque nunca estão atentos às coisas de Deus. Nunca. Pode chover canivete, não se preocupa com o que está acontecendo. É uma inércia. É uma mente embotada, passiva, que não se acorda por nada. Estamos aqui numa pandemia, num juízo. Eu estou aqui na minha casa, eu sendo guardado, não me interessa o que está acontecendo. Nunca se coloca à disposição de Deus para ser coadjuvante nessa história da redenção. Que coisa horrorosa isso, meus irmãos. Não e não e não. Não e não e não. Nós temos que ser um Davi. Entregou o que o pai mandou. Eu quero saber o que está acontecendo com o exército. É isso que eu quero saber. Eu quero ver aonde esse exército vai ir. Eu quero estar antenado nas coisas de Deus. Eu quero ser canal nas mãos de Deus para afetar a história do meu país. Eu quero ser canal de Deus para afetar a história da minha cidade, do meu estado. Que história é essa? Golias não vai prevalecer na minha nação. Golias não vai prevalecer na minha cidade. Golias não vai prevalecer na minha família. Golias não vai prevalecer na igreja. Golias não vai prevalecer na minha vida. Eu sou diligente, eu sou cuidadoso, eu sou atento. Eu estou antenado com o trono. Eu não tenho uma mente passiva, não tenho uma mente embotada. Eu quero saber o que Deus está fazendo na terra, sim. Quero. E dou glórias e aleluias. Amém. Precisamos saber o que Deus tem feito na terra, irmãos. O que Deus tem feito no Brasil, que maravilha. Ah, que bom. Então nós precisamos, amados, saber o que Deus está fazendo. E Deus usa quem Ele quer. Amém? Amém. Hoje alguém mandou uma notícia aqui para mim. E eu fiquei feliz. Muito feliz. Por que não fiquei? Por quê? Porque a gente ora. E quando a gente ora, a gente quer ver os resultados. E veja que notícia maravilhosa. A nossa ministra Damares, uma serva do Senhor, anula indenizações vitalícias concedidas pelo PT desde 2004. Poxa, que maravilha! Aleluia! Deus está ouvindo as nossas orações. Glória a Deus. Oh, Xanamacataria da Larraia. Você vai perguntar, pastor, o que é isso? Sabe o que é isso? Isso aqui são indenizações que eram entregues a quem? A todos aqueles que se consideravam perseguidor, ou melhor, perseguido político, depois da dita
Revolução 64. Então, o que aconteceu? Esse povo ficou lá fora. Na época da chamada Revolução, pintou e bordou no Brasil. Jogou bombas, assaltou banco, matou gente. Fez uma desgraça nessa nação. Mas quando eles voltam, na década de 80, né? O presidente Figueiredo, da anistia, e todos esses comunistas voltaram e assumiram o poder. Aí, quando o PT entrou em ação, né? Colocou uma indenização vitalícia a todos esses. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Ganhar 30 mil por mês, assim, de graça, do nosso imposto de renda. Hein? Olha, pintaram, bordaram, mataram, fizeram bagunça nesse país. Depois são indenizados por fazer bagunça. Sai, Satanás, da minha nação. Amém. Sai, Satanás, da minha pátria. Sai. As locustas, cortadoras, voadoras, destruidoras e migradoras serão detonadas pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Elas não comandarão nosso país. Chega de roubo. Amém. Chega de roubo nesta nação. Aleluia. Amém? Amém. Esse dinheiro tem que ir para quem? Para quem necessita. Verdade. Tem que ir para quem de fato necessita. Tem que ir para projetos que vai beneficiar o pobre, que vai beneficiar o necessitado. O meu Deus está no trono e de lá não se ausenta. Aleluia. E eu faço questão de trazer essa notícia para você, sabe para quê? Glória, Para que você glória, creia que Deus está trabalhando a favor do Brasil. Amém. Glória a Deus. E quando a gente ora, e já orou tanto e vai continuar orando para Deus colocar homens e mulheres dele nos postos de comando dessa nação, sabe para quê? É para que haja justiça de Deus. Amém, amém. Vocês acham se esses prefeitos fossem nascidos de novo, esses governadores nascidos de novo, haveria esses roubos todos? Claro que não. Por que existem esses roubos todos? Porque eles são ímpios. Eles não temem a Deus. Eles não têm amor ao próximo. Eles visam o poder, o poder, o poder, o poder, o poder. Portanto, os Saúls sairão do comando desta nação para que os Davis assumam esses comandos e possam trazer benefícios a esta pátria, na sua cidade, no seu estado e em toda a nação brasileira. Você diz amém? Dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Deus aí em nome de Jesus. Amém? Então esse menino Davi era um menino que queria estar antenado. Ele era antenado, ele não queria estar por fora não, queria estar por dentro. Para mudar, para ser canal de Deus, para reverter esses quadros doentios da nação de Israel. E nós precisamos estar antenados para ser canais de Deus, a fim de que esses quadros doentios da nossa nação sejam mudados em nome de Jesus. Amém? Veja aí que ele é cordial com os irmãos. Olha aqui, ó. Ele está querendo saber como as tropas estão. Mas ele chega aqui, ó, e correu para onde estavam as tropas. Eu vou correr para o exército. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero estar onde Deus está. Eu quero estar onde a unção está. Eu quero estar onde o mover profético está. Chegando ali, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Tratou a todos com cordialidade. Saudou os seus irmãos, tá? E outra coisa, Davi era atencioso, tá? Ouviu o que mudaria radicalmente a sua vida. Olha o que está aqui. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se e os desafiou como de costume.
E Davi ouviu isso. Olha que coisa maravilhosa. Olha, ele ouviu com ouvidos proféticos. Ele ouviu o desafio de Golias, como Saul não ouviu, como os comandantes não ouviram, como os seus irmãos não ouviram. Quando Davi ouviu, ele se sentiu desafiado. Ele se sentiu ofendido. Ele disse o quê? O quê? Está ofendendo o meu Deus. Está ofendendo o exército do meu Deus. Eu faço parte deste povo. Eu faço parte desta nação. Ninguém vai ofender o meu Deus. E eu vou ficar calada. Ou eu vou ficar calado. Alto lá. Vai ter que ouvir. É assim que Davi pensa. Davi está ouvindo com ouvidos proféticos. Com o ouvido de um rei. De um rei que não suporta o desafio de um inimigo. Ele já era ungido. A unção estava sobre ele. Ele tinha ouvidos diferentes. A unção muda coração. A unção muda a audição. A unção muda a visão. A unção muda o falar. A unção muda o andar. Queridos, quando a unção de Deus vem sobre nós, nós somos transformados. Aleluia. Nós mudamos. Essa história de unção que não lhe transforma, essa unção não foi de Deus. Porque se foi de Deus, muda. Quando Deus ungiu a Saul, o coração de Saul foi mudado. Quando Deus ungiu Arão e os seus filhos, Arão foi transformado. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando Deus ungiu a Davi, ele recebeu a unção de rei. Amém. Ele recebeu. Ele já se via como. Ele não precisava estar lá no trono para se ver. Ele já se via antes de que o trono acontecesse. Porque a unção entrou nele. E ele se apossou desta unção. Então, quando ele ouve aquele ousado Golias falar, olha o que acontece. Vamos lá. Olha, Davi ouviu com a audição que Deus queria que ele ouvisse. E esse ouvir mudou radicalmente a sua vida. No versículo 24, veja assim, ó. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. Como é que Davi se sentiu? Ele contemplou tudo isso. Todo mundo fugindo. Todo mundo se escondendo. Não estou entendendo. O exército que eu admiro, o exército do meu rei, Saul, o exército do Deus a quem eu sigo, está fugindo de um homem. E diziam, vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar, e lhe dará a sua filha por mulher, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. O que acontece aqui? Davi está ouvindo as conversas paralelas ali daqueles soldados. Ele é visionário. Ele vê longe. Ele quer saber de imediato qual é a sua recompensa. Aí você diz, ele é interesseiro. Não. Ele é inteligente. Ele é sábio. Ele quis saber. Olha, ele quis saber. Bem, sabia quem Golias era. Ficou sabendo.
ele é um guerreiro dos filisteus. Segundo, sabia de quem era o exército de Israel. Bem, o exército de Israel pertence a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E ele sabia quem era o seu Deus. O meu Deus é o Deus de Israel, Yahvé. Então, o que acontece? Davi se prontifica. Sim, há uma recompensa. Há uma recompensa que o rei está dando. Não é errado receber recompensa. Todos nós temos direito ao despojo da guerra. Os despojos da guerra é do vencedor. Não esqueçamos disso. Os despojos da guerra é do vencedor. E Davi estava certo em anelar, desejar aquela recompensa. Porque aquela recompensa não seria só para ele, seria para toda a sua casa, para toda a sua família. Imagine só, a filha do rei vai casar comigo. Eu vou ser genro do rei, mas a minha família vai ser abençoada, vai ser isenta de impostos. Meu pai vai se beneficiar disso e eu quero abençoar a minha família sim. Então Davi não foi egoísta não. Ele aproveitou a oportunidade que Deus estava lhe dando. Porque aquela era a grande oportunidade de Deus na vida de Davi. E eu pergunto, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem aberto para a sua vida? Não esqueçamos que o medo paralisa. Se Davizinho fosse medroso, ele não aproveitaria aquela oportunidade. Se ele fosse semelhante ao jovem de hoje, que fica um tempão na bobagem do videogame, ele não atentaria para as conversas dos militares, dos soldados. Então, queridos, Deus abre portas, mas nós precisamos entrar nas portas que Deus abre para nós. Mas só entraremos nessas portas se nós formos capazes de ver como Davi viu, de ser visionário como Davi foi. Porque muitas portas Deus nos abre e nós não entramos. Muitas oportunidades Deus nos dá e nós não aproveitamos. Muitas convocações Deus nos faz e nós ficamos de fora dessas convocações. Porque não somos diligentes, não queremos trocar a cama pela guerra da oração. Não somos diligentes em trocar a mesa por um jejum, a fim de ver um Brasil redimido. Não somos diligentes em pagar o preço para ver um filho, um marido, uma esposa, uma igreja aos pés do Senhor, cheia do Espírito Santo. Então precisamos compreender isso. Davi era um jovenzinho, mas ele não desperdiçou a oportunidade que Deus estava lhe dando. Agora veja aqui, olha. Veja aqui no versículo 28. Aí, veja, vou ler, 26. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Olha que coisa. Matar o filisteu e salvar a honra de Israel. Porque Israel estava sendo desonrado. Meus irmãos, 40 dias e 40 tardes. Todos os dias, 2 vezes. O filisteu Golias ameaçava a nação de Israel. E aquele exército acabrunhado, medroso,
paralisado, escondido, desonrado. E Davi percebeu, Israel está sendo desonrado. Eu quero saber quem é, quanto é que o rei vai me dar? Vai dar para quem matar esse triste aí? Hein? Aí, pois quem é esse filho? Ah, eu gosto disso. Pois quem é esse filisteu? Quem é ele? Esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo. Ai, como eu gosto disso. Quem é este incircunciso? Pode ser grandalhão, mas é incircunciso. Não tem a marca da promessa. Não está aliançado com meu Deus. Não tem a proteção do meu Deus. É um incircunciso. É um ímpio. Portanto, quem é ele? Como ele ousa afrontar o meu Deus? Irmãos, eu acho que nós precisamos ter a visão de Davi no nosso coração. Porque a gente ouve tanta afronta pela televisão e a gente fica calado. Houve tanta afronta contra a igreja, contra os projetos de Deus, contra a palavra de Deus. Alto lá, Satanás. Alto lá. Alto lá. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Você percebeu que Davi começa a encher o seu coração de quê? De fúria contra o erro. De fúria contra o inimigo. Ele começa a encher o seu coração de ira, a ira correta, contra esse inimigo de Israel que estava afrontando ao Deus vivo. Aí tudo muda, né? Olha, Davi, ele não perdeu o foco, ele estava focado. Ele estava focado. E muitas vezes, por não estarmos focados, nós não chegamos aonde Deus quer que cheguemos. Tá bom? Olha, ele pergunta, mas ele não perde o foco. E os soldados repartiram-lhe aquela palavra dizendo: essa será a recompensa de quem o matar. Ele está focado. Davi não perdeu o foco, não se deixou ser. Por quê? Porque ele não perdeu o foco? Porque os seus irmãos ficaram com muita raiva de Davi. Veja aí no versículo 28, quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que viestes para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Veja só, que irmão ruim, não, você não acha? Bichinho estava se incomodando, porque Davi estava interessado em conversar com outros soldados para saber o que estava acontecendo. Olha, se Davi não tivesse uma alma maravilhosamente boa, curada, eu não sei porque a gente fica a vida toda esse negócio de alma, eu não entendo, mas nós precisamos avançar. Avançar. Hoje eu li o capítulo 6 de Hebreus, a minha meditação, avançar, e uma das reclamações do autor do livro de Hebreus é que os judeus já deveriam ser mestres e ainda estavam assim, comendo leite, tomando leite, já deveriam ser mestres e estavam sendo bebês. E ele disse que eles estavam sendo bebês porque eles se recusaram a ouvir a palavra. Então muita gente fica nesse nhenhenhen, esse mimimi, porque se recusam a ouvir a palavra. É a palavra que cura, que liberta, que transforma, que salva. Nós temos que avançar, subir para a maturidade em Deus. Amém.
Chega de ficar a vida toda bebendo leite a poder no sangue de Jesus. Não, não e não e não. Nós temos que avançar. Um menino aqui, tão novinho, o irmão fala uma coisa tão terrível contra ele, ele nem, dá atenção. Esse é o seu pensar. O problema é de você que pensa assim. Eu vou avançar, eu estou aqui com um propósito e ninguém vai me tirar desse foco. Amém. Eu estou irado contra Golias, sim. Esse circunciso não vai permanecer como ele está. Porque eu vou ser canal de Deus para mudar, reverter esse quadro aqui. Amém. No exército de Israel. Veja, Davi não perdeu o foco. Não se deixou ser ferido pelo conceito que seu irmão tinha dele. Ele sabia o que ele era e com quem lutaria. Você está entendendo? E quantas vezes você sai da batalha porque alguém vai lá, a tua voz não é tão bonita assim, aí você e sai da batalha. Que coisa horrível, você não acha? Meus irmãos, quem tem sua boca diz o que quer. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Amém. A Bíblia diz que pensamento de paz e de justiça, ele tem ao nosso respeito. Aleluia. Então, em nome de Jesus, vamos parar com isso. Vamos para a maturidade. Nós estamos em uma batalha. Temos que derrubar Golias. Não há mais tempo a perder. Nós não podemos ficar preocupados com o que alguém diz de nós ou pensa de nós. Nós sabemos o que Deus pensa de nós. E nós sabemos quem somos em Cristo Jesus. E mediante o que somos em Cristo Jesus, é porque estamos nesta batalha, tá? Veja aí que Davi era curioso, pesquisador, inquiridor, Davi sabido, hein? Ele procura se certificar de tudo. Ele quer saber tudo. Veja aí, no versículo 30. Então se voltou para o outro e repetiu suas perguntas. E o povo lhe respondeu como da primeira vez. Ele insistiu, ele conversou com um, com dois, com três. Ele conversou, ele quis se certificar que aquela história mesmo da recompensa era verdadeira. Se de fato o rei iria dar a filha, a princesa como esposa a quem derrotasse Golias, se de fato iria abençoar a família daquele que derrotasse Golias, isentando de impostos. Ele quis saber tudo, ele foi a fundo. Ele não se contentou com a primeira notícia, ele foi lá buscar, saber. Ele não queria ser enganado. Ele queria a verdade. Aí ele pesquisa a fundo, né? Ele pesquisa a fundo. E veja que quando Davi conversa com esses soldados, o que vai acontecer? Há um reboliço ali. Todos começam a olhar para aquele menino, né? Para aquele menino. E aí alguém vai fazer o quê? Vai levar ao rei a notícia. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. O que Davi tinha dito? Quem é este incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Agora você acha que ele disse assim, quem é este incircunciso? Ele deu um gritão de rei. Ele deu um gritão de general. Ele deu um gritão de líder. O leão que estava em Davi se levantou e ele deu um grito. Ele se irou de uma forma correta contra o mal, contra o pecado, contra as injustiças de Golias, contra as ameaças de Golias. Todo mundo ouviu. E quando ouviu, foi lá e falou para o rei. E deve ter falado assim, até aí um menino. Olha, eu nunca vi igual. Tá falando isso, isso e isso. Aí o que vai acontecer? Saul
vai mandar chamá-lo. Que maravilha! Davi vai chamar a atenção do rei Saul. Porque os soldados falaram ao rei, ao seu respeito. Eu pergunto, você está chamando a atenção do rei Jesus? Você está chamando a atenção do rei Jesus? Como é que chamamos a atenção do rei Jesus? Quando concordamos com o seu reino, quando concordamos com a sua palavra, quando concordamos com as suas ordens, quando concordamos com os seus decretos, quando resistimos o mal com intensidade de coração, quando não aceitamos o que Deus não aceita e quando aceitamos o que Deus aceita. Precisamos chamar a atenção do rei. Chamar a atenção do rei. Amém? Amém. Agora veja, meus irmãos, o que acontece, que Davi vai dar conselhos a Saul. Olha que menino ousado. Olha que menino centrado. Olha que menino inteligente. Olha, veja aqui no 32. Davi disse a Saul: não deixe que ninguém se desanime por causa dele. Se posicione, rei. Rei Saul, se posicione. O senhor não pode permitir que seus soldados estejam debaixo de um temor, de covardia, de medo. Incentive o seu exército, rei. Coloque coragem no seu exército, rei. Assuma a posição, rei. Sabe por que o povo estava com medo? Porque o povo viu o seu rei com medo. Quem determina o grau é o líder. Se esse líder está amedrontado, os liderados ficarão amedrontados. Se o líder for corajoso, ainda que haja medrosos, eles se tornam corajosos na confiança do seu líder. Não esqueçamos disso. Nós precisamos entender isso. O que faz o povo gostar do presidente? É porque você viu um homem ousado. Um homem que não se cala. Um homem que está defendendo o seu povo. E a gente quer isso. Quer isso. Quer ver um pai defendendo uma família. Quer ver uma mãe defendendo os seus filhos. Quer ver um pastor defendendo o seu rebanho. É isso que a gente quer. Agora, o líder fica escondido na caverna. Os liderados ficarão escondidos na caverna. O líder treme diante de Golias. Os liderados irão tremer diante de Golias. O líder não libera nenhuma palavra de incentivo. Os liderados ficarão temerosos. Então Davi era um líder, era um reizinho. A unção estava sobre ele. E ele chega para o rei Saul e dá conselhos. E diz: não deixe que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo, olha que lindo, teu servo lutará contra esse filisteu. Meu pai, que ousadia desse menino Davi. Que ousadia. Alguns dizem assim, né? Que na verdade Saul não acreditava que Davi ganharia a batalha. Alguns comentaristas dizem que Davi, juntamente, ou melhor, Saul, juntamente com seus capitães, se aproveitaram de Davi para ganhar tempo. Entendeu? Era uma estratégia para ganhar tempo, para entreter Golias. Eu não duvido disso muito
duvido não, sabe? Porque eu não duvido, porque de fato não havia fé no coração de Saul. Não havia fé. Não havia a certeza de que foi Deus que mandou Davi para aquele lugar, naquele exato momento, e para se oferecer a fim de lutar contra Golias. Você vai entender isso porque quando Saul, depois da vitória de Davi, o que Saul faz? A inveja entra no coração de Saul. E entrou pesado. E entrou pesado. Então, queridos, Davi tinha uma identidade. Ele era ousado. Ele era destemido. Ele era valente. Agora veja, no versículo 33, porém Saul disse a Davi, tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul, teu servo, aí ele vai contar a experiência, cuidava das ovelhas de seu pai, sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho. Eu perseguia e o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. Olha, que coisa linda. Saul vai tentar dissuadi-lo, mas Davi se fortalece através das experiências vividas com Deus no campo, cuidando das ovelhas. Davi nunca entregou de graça uma ovelha do rebanho para o inimigo. Ele perseguia o inimigo e lutava com o inimigo até matá-lo. Olha que pastor. Que pastor. Ele enfrentava os perigos, mas ele defendia a ovelha. Ele arriscava a sua própria vida na defesa das ovelhas. Isso é uma índole ousada, corajosa, destemida. E Deus precisava daquele menino naquela hora para envergonhar o inimigo Golias, tá? Ele era um rapaz corajoso, ele tinha coragem. Veja aí no versículo 36, o teu servo matava tanto leão quanto urso. Esse filisteu incircunciso será como deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Como eu gosto disso. Olha o que Davi está dizendo. Você lembra dos espias? Os espias que foram espiar a terra de Jericó, a terra de Canaã, né? Os 40. E quando eles retornaram, todos disseram, é terra que mana leite e mel, né? Mas 38 deles disseram o quê? Ah, é terra de gigante. É impossível nós conquistá-los. Nós nos vimos como gafanhotos. Já estamos, a nossa visão é de que seremos pisoteados, destruídos. Não há como conquistar essa terra. Aí o povo ouviu aquele relatório maligno, chorou e quis apedrejar Moisés, apedrejar Josué e Caleb. Mas quando Josué levanta, o que ele diz? Ah, não, nós iremos conquistar a terra, Deus nos deu como herança. Olha, nós vamos mastigá-los como se mastigam pão. É isso que Davizinho está dizendo aqui. Assim, como eu matei o urso e matei o leão, esse grandalhão é como se fosse o urso, é como se fosse um leão, ele também vai morrer. Aleluia.
Ele vai morrer, eu vou matá-lo. Porque ele não tem o direito de desafiar os exércitos de Deus. Esse menino é profeta. É um profeta, vê longe. Porque ele não falou exército, mas ele falou exércitos. Ah, Davi vê longe. Davi vê os exércitos de Deus, de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins. Olha, ele contempla o céu e ele vê os exércitos de Deus sendo afrontado. Ele vê o trono de Deus sendo afrontado por aquele incircunciso. Amém. E ele tem a certeza que Deus livrará Israel da mão dos filisteus. Veja o que Davi disse. E Davi disse mais: e Yahvé, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse: vai, e Yahvé seja contigo. Davi ganhou a confiança do rei Saul e, consequentemente, ganhou a bênção que ele precisava receber. A bênção da liderança do exército, a bênção do rei. E Saul o abençoou no nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, e disse: e Yahvé seja contigo. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos absorver essas virtudes que havia em Davi. Nós não iremos para lado nenhum se nós não absorvermos essas virtudes. O inimigo é feio, é grandalhão, mas não esqueçamos de que ele é um incircunciso. Não esqueçamos que esse inimigo já foi derrotado pelo verdadeiro Davi na cruz do Calvário. Aleluia. Não esqueçamos disso. Jesus já o derrotou para sempre. Aleluia. O diabo já está com a sua cabeça esmagada. Principados, potestades, dominadores de trevas já perderam as suas insígnias. E todos os demônios foram expostos ao desprezo. Então, o exército do mal já foi derrotado. Amém. Agora compete a nós hoje assumir em Cristo a nossa identidade. A nossa identidade. E avançar e declarar que nenhum gigante do comunismo dominará a nossa pátria. Amém. 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 Nós temos que nos levantar nessa autoridade, porque o Brasil tem um dono, e o dono do Brasil é Jesus Cristo Amém. de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Dou-te autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente Amém. nada, nos causará dano. Aleluia. Eu ouvi alguém dizer que o PT perdeu o governo, mas não perdeu o poder. Alto lá. Alto lá. Eu declaro que esta frase é mentirosa. Amém. Amém. Mentirosa. Amém. Há uma igreja nesta terra Aleluia. que recebeu autoridade e poder para desmascarar o comunismo, Oh, aleluia. para desalojá-lo completamente de todos os locais de segurança que ele se infiltrou. Falamos ontem que as Jericós serão destruídas, as Ais serão destruídas, os paiós do inferno serão destruídos. Amém. Não haverá um único lugar onde a vingança do Deus eterno
eterno não se apresente para remover esta praga, esta maldição, remover o comunismo da nossa nação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio nisso. Oh, aleluia. Quem é eterno é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Tudo que ele criou não é eterno. Os céus irão passar. A terra vai passar. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém, amém. Então esse sistema maligno não é eterno. Esse sistema maligno já passou no leste europeu. Vai passar em Cuba. Vai passar na Venezuela. Vai ser destruído completamente do nosso país. Amém. O Brasil é flecha polida na mão do Deus Todo-Poderoso. E o Brasil vai à frente dos seus irmãos. Aleluia. E o Brasil vai influenciar toda essa América Latina. Louvado seja teu nome. O nosso Deus é Aleluia. Deus. Agora Ele quer que você e eu nos levantemos, como Davi se levantou e declare: quem é esse incircunciso? Amém, amém. Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Amém. Aponte o dedo e diga para Golias: quem és tu, Golias, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia. E saibamos de uma coisa: já estamos com a bênção do Senhor sobre nós. Amém, amém. Ele já disse: vai, Yahvé é contigo. Aleluia. Que o Espírito Santo, Janete, que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Amém. E que você se posicione no pelotão que o Senhor já lhe colocou. E daí você lance as bombas contra este inimigo, Amém. declarando que Jesus é o Senhor da nossa nação, Brasil. Amém. Vem cá, minha filha, orar. Vem daí. Oh, aleluia. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Por essa palavra tão poderosa que o Senhor trouxe nesta noite aos nossos corações. Senhor, nós te exaltamos, nós te adoramos, porque o mesmo Deus que deu toda a autoridade e ousadia a Davi é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Senhor, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, pelo que temos visto, Senhor, o Senhor fazer na nossa nação. Senhor, todo esse comunismo, socialismo será varrido até a última poeira, Senhor. Nós veremos, Senhor, essa nação totalmente rendida aos teus pés, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Porque o Senhor é poderoso. Todo o poder está em tuas mãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos crido, temos crido num Deus que dá vitória aos seus filhos. Como a tua serva falou, Senhor, que as nossas orações não são esquecidas. Elas estão, Senhor, na tua taça, Senhor. Senhor, nossa oração sobe como incenso aos teus pés. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Senhor, queremos te pedir, ó Espírito Santo de Deus, dá ousadia, Senhor, à tua igreja, dá intrepidez, Senhor, que nós sejamos, Senhor, como Davi, sejamos ousados, seremos visionários, Senhor. Ó Deus, nada poderá abalar nossa fé. Ó Deus, nós seremos, Senhor, diligentes, ó Pai. Ó Deus, em todo o tempo, clamaremos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, toda a autoridade, Pai. A autoridade do nosso presidente, Senhor. Ó Deus, que ele não se demova da sua posição, mas que tu possas enchê-lo, Senhor, continuar enchendo da tua autoridade, da tua ousadia. Cobre este homem com teu sangue, Senhor, que todas as setas inflamadas do diabo
travam contra a vida deles sejam, Senhor, destruídas pelo poder do nome de Jesus. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, sua família, que tem recebido tantos ataques, Senhor. Ó Deus, mas agindo, Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o mover do Senhor sobre a nossa nação? Queremos colocar diante de Ti nossos ministros, toda a equipe presidencial, Pai. Ó Deus, que o Senhor demova, Senhor, aqueles que tiverem, Senhor, outra visão, a não ser que essa nação, Senhor, se levante, que essa nação seja um celeiro, Pai, como o Senhor falou, ó Deus, aos nossos profetas. Pai, em nome de Jesus, cerca toda a equipe, Senhor, do nosso presidente, com muralhas de fogo, Senhor, em nome de Jesus. Adestra cada um para a batalha, Pai, aqueles que ainda não se renderam a Ti. Espírito Santo de Deus, toca nos corações, Senhor, assim como o Senhor tem levantado, Senhor, a ministra Damares. Ó Deus, o Deus, Senhor, que tem levantado as seus servos ali, Pai. Ó Deus, o ministro da Justiça, que, Senhor, todos sejam envolvidos pelo seu poder, pela sua glória, Senhor. E que todos declarem que só o Senhor é Deus nesta nação. Que todos os ídolos que têm se levantado, que têm sido adorados, Senhor, ó Deus, caiam por terra pelo poder do nome de Jesus. E declaramos e profetizamos que esta nação se renderá ao Senhor. Esta nação, Senhor, o Senhor trará avivamento sobre esta nação. E veremos vidas sendo transformadas, vidas sendo salvas pelo seu poder. E reconhecendo, assim como Davi, quem poderá se levantar contra o exército de Deus vivo? Esses incircusos serão destruídos pelo poder do nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos nessa noite e recebemos, Senhor, a Tua palavra envolvida nos nossos corações. E nós Te daremos toda a glória, toda a honra e todo louvor, porque só o Senhor merece. Aleluia, aleluia. Glória a Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Só o Senhor merece, não é verdade, Aleluia. meus irmãos? Toda a honra, toda a Amém. glória, todo louvor. Aleluia. Nós abençoamos a sua vida em nome de Jesus. Oramos para que vocês tenham um final de semana de paz, debaixo desta graça imorredora do nosso Cristo. Amém. Oremos uns pelos outros, continuemos a orar por aqueles que sofrem. O nosso Deus está no trono. Amém. E Deus está fazendo milagres todos os dias. Aleluia. Neste país Amém. e nas nações da terra. Amém. Abramos os nossos olhos para ver o que Amém. Deus está fazendo. Amém. Um abraço a todos, são tanta gente, mas nós abençoamos a todos, sem exceção, em nome de Jesus. A pastora Isaura, a pastora Malu, a irmã Antônia Pavão, a pastora Rita de Cássia, a irmã Elizabeth Rica, a irmã Irani, a irmã Zeni. Deus abençoe a Valdemir, a Valnice, a Isaura. Eu vi a pastora Nauzimar, eu vi a Cátia já subindo, Geis Almeida lá do Japão, Deus abençoe minha filha, a irmã Terezinha, Janete Lara, Zéza Batista, meu Deus, quanta gente linda, Sônia Fonte, Deus abençoe a todos, Sandra Toche, o irmão Jurandir, Deus abençoe, Marcos Lira, Deus abençoe. Ai, glórias, glórias, glórias ao nome do Senhor. Que esta unção do Espírito seja abundante em sua vida, meu irmão. Que sejamos os Davis, né, do século XXI, para lutar, guerrear as guerras do nosso Deus. Porque o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia. Shalom, Amém. shalom. Amém. Amanhã estaremos aqui em nome do Senhor Jesus.